louvava, e existe algo muito importante no meio da adoração, quando nós estamos em congregação, e nós temos aprendido isso nesse livro, Ame a Sua Igreja, e quando nós congregamos, nós temos a oportunidade de adorar ao Senhor juntos, um fortalecendo o outro. Então, quando a gente se move em adoração, não é para nós mesmos, não é para a gente se aquecer apenas, isso até acontece, mas o mais importante é que nós aqueçamos os nossos irmãos e sejamos aquecidos por eles também. E eu posso ver isso hoje, quando a gente levanta a mão, quando a gente intercede no meio da oração, quando a gente está junto com o ministro intercedendo, buscando, trazendo o Espírito de Deus para esse lugar, para que ele se mova e ele gere transformação. Nós estamos juntos nisso. E assim acontece também na palavra. Então eu convido vocês a colocarem a mão nos seus corações agora. Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós estamos aqui para te ouvir apenas. Senhor, nós não estamos aqui para que seja falada uma palavra para uma outra pessoa, mas silencia, Senhor, todos os ruídos, tudo que vem para incomodar e para tirar a paz do nosso coração, para tirar o entendimento daquilo que o Teu Espírito tem a nos falar diretamente. Em nome de Jesus, Pai. Vamos ouvir o que Deus tem para falar hoje aos nossos corações. Convido os meus irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 até o 26. É um texto longo. Respirem fundo. Que Deus possa falar a cada um de nós e a toda a igreja em conjunto, de uma forma especial hoje. Diz assim o texto: Por isso, quando o Senhor soube que os fariseus ouviram que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas sim os seus discípulos, deixou a Judéia e partiu uma vez mais para a Galiléia. Entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria. Guarde esse versículo. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me um pouco de água para beber, pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionam bem com os samaritanos. Jesus respondeu a ela: se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que pegar água, e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Jesus afirmou-lhe: quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A mulher lhe pediu: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Pediu-lhe Jesus: vai, chama teu marido e volta aqui. Confessou-lhe a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: respondeste acertadamente ao dizer que não tens marido. Pois 5 maridos já tiveste, e este homem com quem tu agora vives não é teu marido. Quanto a isso, falasse a verdade.
Reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que tu és profeta. Nossos pais adoravam sobre esse monte, mas vós, judeus, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Declarou Jesus a ela: mulher, podes crer-me, está próxima a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorarei o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses os que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse a Jesus: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. Assegurou-lhe Jesus: eu que te falo sou o Messias. Nós já ouvimos falar sobre esse texto milhares de vezes, não é verdade? E a última vez que eu estive aqui nesse púlpito, eu falei sobre o encontro. E não sei se vocês puderam perceber, mas nós estamos agora no capítulo 4, que vem depois do 3. E o 3, ele falou sobre, foi exatamente a pregação que nós trouxemos, que era o encontro, que era o encontro entre Jesus e Nicodemos. E o livro de João, ele traz cronologicamente esses encontros, e parece que ele vai evoluindo nos encontros. E primeiro ele tem um encontro com um sacerdote, um homem de Deus, um religioso, mas um homem perdido. Logo após, no capítulo 4, nós vamos ver que ele tem um encontro também. E é um encontro com uma mulher discriminada, uma mulher separada da sociedade, uma mulher com muitos traumas, muitos problemas pessoais. E se vocês forem observar também, no próximo capítulo, capítulo 5, ele vai ter um outro encontro com um homem alienado, um homem que jazia à beira de um poço e buscava a cura de sua vida, a solução da sua vida através de um mergulho na água, onde eles achavam, acreditavam que um anjo ia mover e ia curá-lo. Mas nenhum desses estava buscando da forma certa, estavam todos perdidos. E aqui nós estamos falando sobre uma mulher perdida. E o texto é bem claro quando ele fala: e precisava passar por Samaria. Engraçado que há muito tempo eu tenho lido a Bíblia, e a gente compra uma Bíblia de estudo, e você vai ver que o mapa de Israel, ele vai do sul, né, Judá, onde fica Jerusalém, e vai até o norte, a Galileia, no mapa de Israel, e no meio está Samaria. Então, como ele ia do sul ao norte, e Samaria ficava no meio, eu sempre achei, logicamente, ele precisa passar por lá, e precisava passar por Samaria, lógico, era o caminho dele. Mas não é verdade isso. Jesus estava passando por ali, mas não era o caminho dele. E isso é muito importante, nós sabemos, porque Jesus tinha um encontro marcado. Jesus tem sempre um tempo e um lugar. E ele tinha um encontro marcado naquele dia com uma mulher e com uma cidade. Porque os judeus, eles achavam que os samaritanos eram imundos. E eles passavam sempre pelo Vale do Jordão, e iam beirando o Vale do Jordão e chegavam lá também na Galileia. Era um caminho diferente, talvez um caminho até mais fácil, porque ali era um vale, e o outro caminho era um caminho montanhoso. Mas não interessa por onde ele ia, se ele tem um encontro marcado hoje, ele vai percorrer, e você pode ter acertadamente na sua mente, no seu coração, que Jesus procura um encontro no tempo certo com você. E ele hoje, ele está te chamando para um encontro. Por isso que eu falo, ouça a voz de Deus falar no seu coração, não importa o que eu fale, mas Jesus tem algo especial a falar com cada um de nós, dentro dos nossos corações e das nossas mentes. E ele não fala só num culto de domingo, ele fala durante a semana. Ele já te chamou várias vezes, e ele hoje quer te chamar mais uma vez para algo,
para algo especial, é mais que um encontro. Eu conheci um homem, e esse exemplo é uma forma de falar sobre vários exemplos. Esse homem, ele estava desesperado, porque a sua empresa estava em falência. E ele tinha várias dívidas para pagar, e naquele desespero ele falava com um, buscava, não encontrava a solução do seu problema, e ele ia a vários lugares, até que ele foi parar dentro de uma igreja num domingo, e encontrou uma palavra. E aquela palavra falava sobre uma prosperidade de vida, sobre o ganho da sua vida verdadeiro, sobre uma plenitude que ele buscava na vida, e naquela forma, como ele vivia aquele problema, ele traduziu aquilo para os seus problemas, a solução daquilo que imediatamente ele achava que precisava, e ele se agarrou com toda a fé sobre essa palavra, e aquilo aconteceu na vida dele. A empresa dele foi pagando as dívidas, saiu daquela dificuldade. Daqui a pouco a empresa dele começou a fazer novos contratos, começou a prosperar. E ele ficou muito feliz. E ele começou a caminhar com aquela empresa, a viver aquela empresa, a aplicar naquela empresa, investir cada vez mais, até que a vida dele começou a ruir. A mulher dele pediu a separação. Ele olhava para os filhos não tinham nenhuma ligação com ele, os filhos estavam destruídos, um foi para as drogas, outro já começou a se destruir com relacionamentos ilícitos. E o fim daquele homem foi a destruição anos depois dessa escolha, anos depois de uma suposta fé que levou a uma suposta plenitude de vida. E aqui nós temos Jesus, agora falando diante dessa viagem, ele tinha um encontro marcado, ele senta num poço, a Bíblia fala que era a hora sexta, se eu puder explicar, os judeus dividiam o dia em 12 horas, então de 6 às 6 da noite, e a noite era dividida em vigílias, em 4 vigílias de 3 horas, e quando ele fala a hora sexta, ele está falando de meio-dia, num clima desértico, num terreno montanhoso, Jesus viajando, ninguém viajava de avião, de carro, de charrete, mas Jesus estava ali caminhando com seus discípulos, e ele chega ao meio-dia, perto do meio-dia, diante de um poço dos mais fundos. Dizem que hoje o poço tem cerca de 30 metros, naquela época talvez mais, mas ele não estava ali por causa dessa água física. Ele tinha um encontro marcado desde a eternidade. E lá vem uma mulher. Ele sentado, de repente chega uma mulher com seu cântaro, carregando nos ombros. E ela vem para tirar água e ele pede água a ela. E ali existe uma enorme barreira, dentro de que os samaritanos eram imundos diante dos judeus, mas não para Jesus. Jesus olha, e eu imagino o olhar de ternura, um olhar de hospitalidade, um olhar de carinho para aquela mulher, e ele se submete a essa mulher, ele pede água a ela. Dá-me um pouco de água para eu beber. E a mulher, imediatamente, ela tem uma resposta diante de Jesus que denota todo o sentimento carnal que nós temos, muitas vezes. E eu vou te falar, não é só sobre as diferenças sociais, não é só sobre as diferenças que nós temos com pessoas que a gente acha que são impuras, mas muitas vezes Jesus pede coisas para nós, e nós achamos que nós estamos fazendo um favor para Jesus. Nós não estamos fazendo um favor para Jesus quando Ele pede alguma coisa para a gente, Ele quer fazer um favor para nós. Mas aquela mulher fala, como? Primeiro, como sendo tu judeu, pede a mim, uma mulher samaritana.
dá-me água de beber. E a resposta de Jesus naquela hora é uma resposta muito direta: se tu conhecesse o dom de Deus, e se conhecesse quem é que Ele pede, tu me pedirias e eu te daria água viva. E ela, mais uma vez, ela fala: como, Senhor? Nota-se que a nossa visão, ela é muito limitada. Dizia o profeta: porque tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem. E a maioria das vezes nós estamos ligados nos nossos olhos físicos, nós estamos ligados nos nossos ouvidos físicos, no nosso entendimento racional, e a gente olha para toda essa situação que está à nossa volta hoje em dia, e a gente não entende o que está acontecendo, e Jesus está pedindo algo para nós, e nós achamos que isso tem a ver com pastores que são enganadores. Nós estamos achando que nós precisamos fazer uma política, mas não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando sobre uma água espiritual, é uma linguagem espiritual que muitas vezes nós não entendemos ainda, mesmo sendo batizados, mesmo estando não sei quanto tempo na igreja. Nós sabemos que a água é essencial, e talvez esse seja um dos maiores exemplos para nós trazermos para o alimento físico. E enquanto eu estava preparando a mensagem, eu gosto muito de brincar e fazer pesquisas e saber como é que estão as coisas, né, hoje em dia. A gente ouve muito falar: a água está acabando. E eu fui ver um mapa gráfico falando sobre a distribuição da água no mundo. E vocês sabem que 97% da água no mundo, ela é salinizada, é salgada, é água do mar. Vocês sabem que apenas 3% da água do mundo sendo doce, menos de 1% água potável. 3/4 da água do mundo está congelado. E a gente fica nessa: será que a água vai acabar? Será que nós vamos morrer? E existem os profetas das catástrofes. Você sabe quão essencial é a água para você? 65% do seu corpo é feito de água. Talvez as mulheres grávidas, 80% no final da gestação. Quem já teve grávida inchada aí sabe o que é isso, retenção de água. Estou brincando, não sei qual é a proporção, mas eu sei que as mulheres ficam bem inchadas, retêm muita água. E a gente sabe que a gente tem hoje uma dádiva do Senhor, porque você abre a torneira e lá está caindo água. Falamos do sul, depois daquelas enchentes lá, o que não falta é água, mas água para beber não tem, porque a água está suja, está contaminada, está cheia de doença. E hoje você abre a sua torneira e tem a água lá prontinha para você beber. E você nem nota, a gente faz isso como mais uma coisa que a gente tem que fazer na vida. Mas tem pessoas que caminham 20 quilômetros para poder pegar água. Eu fui visitar o Lixão de Gramacho e o pastor que lá tem uma missão, ele estava com um projeto muito interessante de levar água para lá. E eles acharam, no meio daquele terreno todo contaminado, um veio d'água. E eles conseguiram adquirir aquele terreno, furar, trazer a água, e eles distribuem com mangueiras para a comunidade ali. E você sabe qual é a diferença na vida daquelas pessoas? As pessoas tinham, eu pude ver algumas casas ainda com isso, eles botam aqueles galões do lado de fora e a água toda suja. Mas agora eles têm a condição de uma mangueira chegar e levar água até eles, mas a dificuldade é muito grande, porque eles carregavam em baldes, iam lá, buscavam não sei onde, traziam, e isso não é a realidade nossa, e por isso talvez nós não
enxerguemos essa necessidade. No Saara, nós sabemos que não há água, e eu posso imaginar o calor durante o dia lá, uma extensão de terra enorme, talvez maior do que a maioria dos países do mundo. Nós vemos, em alguns momentos, o povo fazendo jejum, o povo no Êxodo, caminhando 3 dias sem água, e, cara, vamos morrer. Mas no final, Deus, Ele segurava, Ele sustentava, e Ele concedia aquilo que era necessário para o sustento físico também. Mas o mais importante era o sustento espiritual. E a mulher vai falar: sede de quê? Sede de um vazio existencial, que todos nós temos. Eu posso beber água, eu posso ter água encanada, posso pagar a conta de água, graças a Deus, ela chega aqui com abundância. Eu tenho tudo do bom e do melhor hoje na nossa sociedade. Às vezes eu agradeço, e eu falo junto com a minha mulher: Deus é bom. Nós vivemos num lugar prazeroso, próximo às praias, um município tranquilo, né? Morar na região oceânica, então parece que nós estamos assim numa província pequena, numa cidade pequena. Logo ali é a cidade grande, a gente não precisa ir lá toda hora. Ó, que delícia, nós temos tudo, mas se nós não tomarmos cuidado, e o que mais nós vemos hoje são pessoas vazias, necessitando de coisas, apesar de ter tudo. E isso é insaciável, gente. Não tem como satisfazer com outras coisas. Eu não posso satisfazer essa sede, esse vazio existencial que eu tenho de Deus com coisas terrenas. Então nós vamos ver que pessoas muitas vezes têm buscado dinheiro, poder, sexo. E essas talvez sejam as 3 grandes classificações de pecados mais incidentes na humanidade. Mas a gente pode traduzir: às vezes as pessoas estão buscando num casamento a solução da sua vida, da sua felicidade. Ou as pessoas estão buscando no seu trabalho: um bom trabalho resolveria todos os meus problemas. Ou eu não consigo ter filho, mas o dia que Deus me der um filho, que bênção será, como minha vida vai mudar. Ou uma casa, um bem precioso, eu moro de aluguel, eu vivo aqui, ali, eu não tenho certeza de nada, e talvez o dia que eu tiver a minha casa própria, ou um carro com quem eu sonho tanto, isso vai solucionar a minha vida. Outros ainda falam sobre um grupo, uma tribo, onde eu possa pertencer, onde eu possa olhar para o lado e falar: eu tenho uma pessoa com quem eu posso contar. E muitas vezes essa pessoa só com conselho errado, ou uma religião, que pode trazer isso também para a gente, mas não vai preencher esse vazio. E nós temos buscado isso em todos os lugares. E não é de hoje, isso não é novidade para ninguém, porque o Senhor sempre foi conhecido como a água da vida. E quando Jesus vai falar com essa mulher que Ele tem a água da vida, se ela não entendeu é porque ela não conhecia as Escrituras. Porque em Isaías está falando que o Senhor é a água da vida. Em Jeremias, eu convido vocês a ouvirem Jeremias e pensarem nos dias de hoje. Leiam os primeiros capítulos, principalmente de Jeremias, e pensem nos dias de hoje. No capítulo 2 já ele vai falar: o meu povo está cometendo 2 crimes. O primeiro: abandonaram a mim a própria fonte de água viva. E 2, tentaram cavar as suas próprias cisternas, poços rachados que não conseguem reter água. Para você não falar que é coisa de Antigo Testamento, vai no Novo Testamento, 2 Pedro 2,17,
E ele vai falar a mesma coisa: os homens como fonte sem água, névoa levada pela tempestade. Essa necessidade, ela vai ressonar na sua vida, e ela vai vir como os batimentos do seu coração que nunca param. Necessito, eu necessito, eu necessito, eu necessito. Ou como as ondas do mar, para na beira da praia e fica olhando as ondas chegando. Elas não param de chegar, não é verdade? Assim é a necessidade do Senhor, ela não vai parar de chegar. E nós temos fome e sede dessa água, que só Jesus pode preencher, saciar. Ainda mais, eu vou falar, a gente está falando ainda na superfície, porque eu estou falando de carro, eu estou falando de casa, eu estou falando de trabalho, mas depois vem as necessidades mais profundas, ou as vertentes mais profundas dessas necessidades que você tenta saciar em lugar errado. O que acontece é que hoje nós nos deparamos com uma sociedade em que a ansiedade, o medo, a depressão, elas tomam conta de todo mundo. E eu ressalto aqui, faço uma observação importante sobre a minha preocupação com essa nova geração que está se levantando. Porque na minha época, quando eu era adolescente, ninguém tinha depressão. Não lembro de nenhum amigo meu com depressão. E hoje nós vemos adolescentes, até crianças com depressão, ansiedade, crise de medo. Parece que tem um filme novo aí sendo lançado, das emoções, né? E a criança, ela cresceu, né? Ela já virou um adolescente, e novas emoções são trazidas dentro Divertidamente 2. E novas emoções são trazidas. Adivinha quais as emoções que vem trazendo para a criança? Ansiedade. Eu começo a ficar ansioso. Eu vou falar com os psicólogos, eles vão falar: isso é normal. Mas não do jeito que está acontecendo hoje. Nós olhamos para os adolescentes e nós não entendemos por que vocês não querem se encontrar mais. O que está acontecendo com essa sociedade? Tudo isso que eu falei antes de começar a mensagem, e eu falei sobre a necessidade de nós congregarmos, de nós nos unirmos, de nós fortalecermos uns aos outros. Isso é necessário para todas as idades, e isso nós não temos visto mais na nova geração. Talvez na nossa geração já esteja difícil, porque as pessoas estão cada vez mais recluídas nos seus casulos, e talvez seja isso uma necessidade maior que eu identifico até nessa região. Talvez você vá para Icaraí as pessoas descem, pelo menos que elas não querem ficar nos apartamentos, mas aqui você tem uma casa que você é autossuficiente. Então você tem lá a sua casa, a sua família, é o bastante. Você não precisa de novas experiências com ninguém. Aliás, é muito chato, dá trabalho. Porque eu já basto os meus problemas, eu não quero os problemas dos outros mais. E nós estamos aqui hoje para nós descobrirmos como sair dessa prisão, irmãos. Acho que eu não tenho outra palavra. A gente precisa de liberdade nas nossas vidas. A gente precisa continuar caminhando e saciar a nossa sede. E existe uma só fonte de saciedade. A mulher samaritana, ela tinha lá seus problemas também. E quando eu falo problemas, olha só, quando eu falo que nós nos envolvemos e nós temos objetivos na vida, não é errado eu falar que eu quero um trabalho. Nós precisamos trabalhar, e é bom trabalhar, é importante trabalharmos. Se nós não trabalharmos, nós vamos estar fora da direção de Deus também.
nós não buscarmos as nossas famílias, nós estaremos distantes da direção de Deus. Se nós temos falado muito sobre famílias aqui, se nós não buscarmos os nossos filhos, nós vamos estar perdendo-os para o mundo facilmente. Mas eu não estou falando disso, eu estou falando de uma idolatria que está sendo criada, algo que nós estamos enxergando, que acreditamos que pode saciar a nossa sede interior, e nós criamos deuses para nós mesmos, achando que essa saciedade virá através dessas coisas, mas não é verdade. E a mulher samaritana, ela tinha 5 maridos. Você imagina uma pessoa, quantas pessoas você não conhece que tem não sei quantos relacionamentos? Ah, não dei certo com o primeiro, mas vou tentar com o segundo. Aí não deu certo com o segundo, vou tentar com o terceiro. E assim vai. E às vezes a pessoa até desiste também. Ah, eu vou ficar sozinho porque dá muito trabalho. Está errado. Mas uma coisa a gente precisa ver, o problema não está na tua esposa, no teu marido. O teu problema está em você mesmo, porque você tenta saciar a sua sede com coisas terrenas, com relacionamento. O relacionamento não vai saciar a tua sede. Nós precisamos entrar num casamento, num relacionamento saciados. Nós precisamos ir para o mundo saciados. Senão nós não seremos as pessoas que nós dizemos ser. E nós, tendo essa saciedade, essa sede saciada, nós podemos jorrar. Nós vamos ser fonte. E jorrar para a vida. E para a vida eterna, que vem além da vida. E Jesus precisava passar por esse lugar, porque ele encontra uma mulher. E essa mulher, não por um acaso, era essa mulher dessa maneira. Porque ela era meio-dia. Nem era um horário normal de um judeu viajar passando por ali, naquele horário, porque as pessoas costumavam caminhar, e caminhar é melhor em qual horário? Um horário em que o sol não está a pino. Mas essa mulher também estava ali por outra situação. Ela estava ali porque o horário dela buscar a água era mais cedo também, mas ela não podia buscar, porque era uma pessoa alienada da sociedade. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de chegar e, cara, nem vou passar por ali. Agora posso encontrar fulano, beltrano, ciclano, e vai ser um constrangimento, vai doer, porque eu já tenho um sentimento ruim, essas pessoas me machucam, essas pessoas me traumatizaram lá atrás. E a gente vai tentando evitar esses encontros, né? E essa mulher, ela estava indo lá nesse horário porque todas as mulheres já tinham ido cedo, e ali é o horário que ela não tinha perigo de encontrar com ninguém. Isso aqui é o melhor horário para ir ao mercado? Vai no lugar, na hora do almoço, que é o horário que o pessoal já comprou e já está fazendo a comida. E ela tinha esse pensamento, mas o pensamento dela é triste, porque ela estava ali, alienada da sociedade, envolta a todos os seus direcionamentos de vida, mas ela abre os ouvidos e olha para Jesus e fala: eu quero essa água. Só que se vocês puderem perceber as transições do texto, nós vamos ver que essa mulher, a primeira coisa que ela olha para Jesus, ela enxerga um estrangeiro, um perigo, um homem diferente, um judeu. E talvez ela estivesse olhando para aquele homem, assim como ela não queria estar junto com as outras pessoas, ela não queria estar com esse homem também, porque era um homem que tradicionalmente iria causar um problema para ela, ia gerar uma agressão, ia falar com ela alguma besteira, ia jogar uma gracinha. Mas Jesus supera tudo isso e faz com que ela comece a enxergar ele de uma outra forma. Só que a segunda forma que ela enxerga ele é uma forma ruim também, porque ela enxerga Jesus não como mulher, mas como alguém que podia trazer um benefício para ela. Eu quero essa água.
Me dá essa água, porque assim eu não tenho mais que voltar aqui, eu não tenho que enfrentar constrangimento, eu não vou ter que encontrar mais com essas pessoas. Você faz o seguinte, bota um cano do poço, bota lá na minha casa. É isso? É assim que o Senhor vai resolver minha vida? Não. E aí quando ele fala, então faz o seguinte, você quer mesmo? Então vai lá e busca o seu marido. E quando ela fala, ele vai desenrolando a vida dela. E vai mostrando as feridas, vai mostrando os machucados, até que ela fala, eu vejo que tu és profeta. E essa é a terceira forma dela ver. Ela não enxergou ele como Messias ainda, mas enxergou como uma pessoa que traria um entendimento jurídico, religioso sobre a vida dela. Senhor, me mostra aí o que eu posso fazer, é aqui que a gente adora, lá, fala quem está certo, porque eles estão falando uma coisa, a gente está nessa briga, e vamos chegar nesse lugar de entendimento para a gente poder cumprir a nossa religião. Então ela olha ele como um profeta, mas ela não olha ele ainda como Messias, e ela vai falando, e até que ela chega no entendimento, olha, mas vai ter um dia que vai chegar um homem aqui, que ele é o Cristo, é o Messias, e aí ela encontrou um ponto de convergência, eles acreditam, vocês acreditam, e a gente acredita também, talvez a gente possa se unir nessa aí. Eu sou. O Evangelho de João, ele vem falando muitas coisas que Jesus é. Eu sou. E Jesus estava cansado, irmãos. Olha que coisa linda. No ordinário, essa mulher encontrou o próprio Deus. O próprio Deus em carne, cansado, pedindo água, se submetendo a ela, pedindo um favor. E muitas vezes não quero só que você olhe com essa história como uma fábula, mas que a gente pense na nossa história, como que Jesus tem pedido coisas, como que o próprio Deus tem pedido coisas para a gente, como que o próprio Deus tem se direcionado a nós, com paciência, com misericórdia, com amor. E essa mulher, ela podia ser rejeitada por todo mundo, pelos judeus, pela sociedade dela, mas Jesus olha para ela como uma mulher que ela era amada, ela querida, ela era esperada, era desejada pelo Senhor. Não importa qual o problema que nós tenhamos, mas nós somos desejados pelo Senhor, e Ele quer nos dar água viva. Ele fala, eis que bato a porta, se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei. Você quer cear com o Senhor? Abra a porta. Eu lembro também da história de uma mulher sírio-fenícia, que gritava, Jesus passando, e ela gritava, Senhor, Senhor, me acuda. E os discípulos já falando, essa mulher está incomodando, não está deixando a gente falar, está incomodando a mensagem aqui, a gente não está conseguindo ouvir o que o Senhor está falando, ensinando. Até que Jesus vai até ela e fala, olha, eu vim para os judeus. E aí sim ela se humilha, ela fala, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. E por essa fé, Jesus foi e se encontrou com ela. Não é porque nós não merecemos nada. Se você acha que você merece alguma coisa, você tem que rever a sua fé. Nós precisamos olhar o tempo todo para Jesus e encontrar essa fé. E aí essa mulher, ela vai perguntar, onde nós podemos adorar a esse Senhor? São os samaritanos, são os judeus, mas o Senhor fala para ela, o Senhor procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem
em espírito e em verdade. E olha, esse tempo já chegou. Aliás, esse tempo já passou e continua, né? O início desse tempo já passou. Estava falando com uma adolescente recentemente, falei, olha, irmão, só existe um caminho. Não tenta um atalho, só existe um caminho. Às vezes o engano vem sobre a nossa vida, ele vem falando, vai por aqui, que aqui vai ser mais fácil, mas não, só existe um caminho. E ele fala, os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Eu digo para os irmãos, o que nós fazemos, não se preocupem com isso. O que nós fazemos é apenas uma consequência daquilo que buscamos. Se você entrega a sua vida, se você entrega o seu negócio, se você entrega tudo para Deus, é porque você já enxergou Ele, você já o adorou. E aí, a consequência é a tua vida entregue ao Senhor. E tudo vai fluir. E você está buscando uma plenitude de vida. Talvez nós estejamos buscando essa plenitude de vida há muito tempo. Mas essa plenitude de vida, eu posso te afirmar, não chegará se nós estivermos construindo cisternas rachadas. Cisternas onde que a gente bota água para dentro e essa água vai e se esvai. O trabalho é só para botar para dentro, mas para vazar não tem trabalho nenhum. Ela vai naturalmente. É assim o mundo. A palavra de Deus fala, só existe uma coisa que pode trazer paz verdadeira para a tua vida, e é o Senhor. Se você está buscando paz e ainda não tem, é porque tem alguma coisa errada. E eu olho hoje para a igreja com todo temor, incluindo a minha vida nisso. Nós estamos talvez buscando coisas erradas para a nossa vida. E o maior sintoma é a falta de paz e alegria. Porque se nós estivermos buscando a essência, essa paz e alegria surgirá na nossa vida naturalmente. Paulo disse, sei viver com muito, sei viver com pouco. Estou contente em qualquer situação. Satisfação, irmão. É um relacionamento diferente de religião. E isso traz satisfação. O salmista já dizia também, a minha alma tem sede de ti. Ó Eterno, tu és o meu Deus e a ti busco dia e noite. Irmão, só existe um caminho. Para finalizar, sabe qual é o final da história? Eu não vou nem falar sobre a conversão de toda aquela cidade. Aí eu vou falar assim, porque isso é muito bom. Aquela mulher se tornou uma evangelista, ela reconheceu o Senhor como o Messias. Olha, o Messias, provavelmente o Messias está lá, vamos lá. E aqueles homens saíram da cidade, foram lá, romperam a barreira. Aliás, Jesus já tinha rompido, foi lá falar com eles. Ele depois falou, não é por causa daquilo que ele falou com você, mas agora nós podemos ouvir também e entendemos que é, e reconhecemos ele como Messias. E a nossa vida precisa gerar esse fruto. Mas existe uma coisa que essa mulher fez, e eu vou ressaltar para a gente terminar aqui. A mulher samaritana deixou o seu cântaro para trás. E ela voltou para a cidade para buscar. Vocês lembram, no início da história, ela estava lá para cumprir uma rotina da vida dela muito importante. A água, essencial. A água que ia saciar a sede dela, que ia saciar a sede de quem estivesse com ela. A água que é essencial para manter a vida dela física. Aquilo era o principal da vida dela, mas o cântaro ficou para trás. Porque a água da vida é mais importante. Ela achou o tesouro. E nós precisamos buscar esse tesouro na nossa vida, senão eu posso garantir para todos nós, não teremos a nossa vida saciada, e não encontraremos a paz, não encontraremos a alegria, e não seremos luz para esse mundo,
como Deus nos pede para ser. Vamos orar? Podem ficar de pé. Pai, eu te agradeço por esse tempo juntos aqui. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é a fonte de água. Nós te adoramos porque o Senhor é fonte de água viva, que sacia não só o nosso corpo, mas sacia principalmente o nosso espírito. Senhor, vem sobre essa congregação, vem sobre aqueles, Senhor, que te buscam e faz como o Senhor prometeu, abre a porta, Senhor, e ceia com a gente, Senhor. Senhor, transforma o nosso viver, enche, Senhor, a nossa mente, enche o nosso coração daquilo que provém de Ti, Senhor. Senhor, nós queremos agora entregar a Ti os nossos ídolos, aquilo que tem nos distanciado de Ti. Senhor, nos traz força, Senhor, uma força, Senhor, sobrenatural sobre as nossas vidas, para que a gente possa dar esse passo de fé, para que a gente possa, Senhor, a partir desse momento, Senhor, enxergar essas coisas como coisas que têm atrapalhado o nosso relacionamento contigo, que têm tirado o Teu lugar. Senhor, nós não declaramos aqui, nós não queremos ter cisternas rachadas, mas, Senhor, nós queremos ser abundantes, não para nós só, mas para esse mundo. Que a sua palavra seja pregada, que a sua palavra seja vivida, e que todos enxerguem a verdade que há no teu nome, em nome de Jesus, Senhor. Amém.